Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula da nossa disciplina Tecnologia de Alimentos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os estabelecimentos de produtos de origem animal. Antes da gente entrar em carne, né, em tecnologia da carne, isso inclui a carne bovina, carne suína, carne de aves e também pescados. Antes da gente entrar na tecnologia da carne, a gente vai falar um pouquinho sobre os estabelecimentos, tá bom? Então, o que são estabelecimentos que realizam comércio estabelecimentos de produtos de origem animal, né? São os estabelecimentos que realizam, segundo o RISPO A, comércio interestadual e internacional sob inspeção federal. Porém, a gente sabe que os estabelecimentos eles podem ser também municipais, sob inspeção do SIM, e também sobre inspeção do CIE, que no caso são para dentro do estado. Só que como o RISPO-A, como também existe aquela questão da equivalência do CISB, né, que a gente comentou lá nas primeiras aulas, esses estabelecimentos municipais eles acabam podendo comercializar para fora do estado, certo? Então, assim, é basicamente interestadual, né? Ou seja, municipal dentro do estado e internacional. Eles podem ser classificados como estabelecimentos de carnes e derivados, de pescados e derivados, de ovos e derivados, de produtos de abelhas e derivados, estabelecimentos de armazenagem e estabelecimentos de produtos não comestíveis. E a gente vai destrinchar um pouquinho eles aqui. Dos estabelecimentos de carnes e derivados, nós temos o abatedouro frigorífico, que é aquele local onde recebe o animal vivo para fazer o abate. E a gente tem a unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos, que é aquele local que recebe já a carne, tá? Para fazer a distribuição, para fazer a manipulação, tá? Então, um recebe o animal vivo para abate, que é o abatedouro, e a outra recebe já a carne. Sendo que o abatedouro frigorífico, ele pode ter toda essa questão do beneficiamento da carne dentro dele mesmo, tá bom? O abatedouro frigorífico, ele realiza o abate de animais produtores de carne, que são suínos, aves, bovinos, tem abatedouro de animais exóticos também, como jacaré, como rã, certo? Mas assim, são basicamente o abate de animais de produtores de carne. Então, vai ocorrer o que? Vai ter a recepção do animal vivo, esse animal vai ser abatido e depois vai ser manipulada a carne, tá? Vai ocorrer então a manipulação, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e vai ser expedito os produtos do abate desses animais. E isso envolve tanto os comestíveis como os não comestíveis. Por exemplo, lá no abatedouro, além da carne toda produzida para consumo, também é produzido farinha de osso para elaboração de ração para animais não ruminantes. Vai ter locais, por exemplo, um frigorífico grande como o JBS, também faz a coleta de sangue, né, cardíaco para mandar para laboratórios. Tem a produção de tripa, que também, no caso, vai às vezes para a fabricação de embutidos ou vai para outra parte da indústria. Tem a fabricação também de alguns fios, né? Por exemplo, tem uns fios de sutura que são usados em cirurgias que são feitos a partir de produtos do abate também. Então, assim, são muitas coisas, o couro também. Então, você imagina o animal como um todo e imagine todo o que você vê naquele animal sendo aproveitado, independente se é comestível ou não. E aí, nós temos a unidade de beneficiamento da carne e seus produtos, né? Essa unidade de beneficiamento, então, ele vai receber a carne, né? Ou a peça, ou a meia carcaça, enfim, vai receber.
E aí vai ocorrer a manipulação, né, dessa carne, vai ocorrer as divisões lá, as partes, né, da carne, vão ser rotulados, armazenados também, né, e expedidos. Podendo também fazer a industrialização de produtos comestíveis e as mesmas etapas de produção não comestíveis. Então pode receber alguma coisa que não é comestível e fazer o beneficiamento, desde que tenha a denominação para isso. Em relação aos estabelecimentos de pescado e derivados, nós temos os barco-fábricas, temos abatedouro frigorífico de pescado, temos unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado e estação depuradora de moluscos bivalves. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. O barco-fábrica é uma embarcação onde vai ocorrer a pesca do peixe, né? Esse peixe ele vai ser capturado, ele vai ser lavado. E aí, essa lavagem, no caso, alguns já são retirados ali o conteúdo interno, né, os intestinos, enfim, os órgãos internos, e aí eles vão ser acondicionados, né, nesses locais eles podem conter o frio industrial, porque tem muitos barcos que eles ficam muito tempo em alto mar, então eles têm que ter uma forma de conservar esse alimento, por isso esses peixes, né, então por isso a instalação de frio industrial. E aí, pode ocorrer a industrialização dentro do mesmo barco. Já pode ocorrer a industrialização de produtos comestíveis e os não comestíveis, a partir do peixe. Então, entenda o barco-fábrica como uma indústria completa, desde da captura, o abate, a manipulação, até a produção de produtos derivados dentro de um barco, em alto mar. Né? Então, assim, é realmente uma indústria sobre as águas. O abatedouro frigorífico de pescado, ele já vai ser uma indústria em terra, né? Vai ocorrer, então, o abate do pescado, eles vão ser recepcionados depois, né? Depois de abatido, vai ser recepcionado o pescado abatido já, vão ser lavados, manipulados, acondicionados, vão ser rotulados, cada um tem um rótulo específico, armazenados e depois vão ser expedidos. E aí, nessa indústria fixa, pode ocorrer a industrialização também. Então, lá, o barco-fábrica é uma indústria completa em alto mar. E o abatedouro frigorífico tem o mesmo sentido do barco-fábrica, porém em terra. A unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado. Então, lembra quando eu falei lá o abatedouro frigorífico, ele abate o animal e a unidade de beneficiamento recebe a carne ou a carcaça para fazer o beneficiamento, ou seja, a repartir em partes, por exemplo, o peixe, tirar o filé, ou fazer sardinha, por exemplo, entendeu? Isso é uma unidade de beneficiamento, onde você vai beneficiar, ou seja, buscar o máximo daquele produto, para você fornecer aquele produto de maior qualidade de uma forma fácil para as pessoas, por exemplo, tirar o filé do peixe, entendeu? Essa é uma forma de beneficiamento. Até a produção de sardinha, atum, essas coisas que são produtos do pescado, certo? E aí pode também industrializar produtos não comestíveis, tá? No caso da unidade de beneficiamento. No caso, a unidade de beneficiamento, no caso relacionado à carne e a pescado, você só não vai abater o animal, porque o resto você vai poder fazer. E temos a estação depuradora de moluscos bivalves. Gente, moluscos bivalves são as ostras, marisco, são essas coisas, tá? Aqui tem as conchas. Essas unidades depuradoras, elas vão recepcionar, vocês sabem que o animal vem vivo, né? Vai ocorrer a depuração, eles vão ser acondicionados, rotulados, armazenados e expedidos. Então, vai ocorrer ali a manipulação desse pescado, desses moluscos.
Como vocês podem pensar, o que significa depuração, né? O conceito de depuração, então, ele é destinado a eliminar a contaminação microbiológica dos moluscos bivalves. É utilizado água do mar limpa ou água artificial, né? Ou é feito a água do mar artificial. Ela pode ter passado por um tratamento ou não. E aí, essa depuração ajuda a eliminar os micro-organismos e também eliminar odores, sabores desagradáveis. Então, assim, é extremamente importante no caso desses moluscos. Em relação aos estabelecimentos de ovos e derivados, vocês observem que o abate do frango, a carne de frango é colocado lá no estabelecimento de produtos cárneos. E já o ovo, ele é colocado à parte, tá? Então, é estabelecimento de ovos e derivados. São a granja avícola e a unidade de beneficiamento de ovos e derivados. A granja avícola é onde irá ocorrer todo o procedimento, desde a produção do ovo, ou seja, vão ter galinhas lá para produzir esse ovo. Esses ovos eles vão ser feitos ovoscopia para fazer a classificação, eles vão ser acondicionados, rotulados, classificados lá como grandes, extra, jumbo, né? Ele vai ter essa classificação. Essa granja avícola, no caso, são aquele local que vai ter a produção própria de ovo com destino direto ao consumo. Não é aquela granja que vai produzir ovo para poder gerar pintinhos de um dia. Não, é apenas para consumo direto, tá? E é permitido comercializar os ovos dessa granja para uma unidade de beneficiamento de ovos, tá? Então, esse sentido de granja seria mais destinado realmente para consumo direto. Porém, há a permissão para comercializar para uma unidade de beneficiamento, mas ela é mais para consumo direto. A unidade de beneficiamento de ovos e derivados pode ocorrer a produção também, tá? Na unidade de beneficiamento. Vai ocorrer a produção, então, né, dos ovos também. Ou eles podem ser recepcionados, né? Por exemplo, vindos de uma granja, por exemplo. Vai ser feito de novo a ovoscopia. A classificação é facultada, desde que eles tenham a unidade de beneficiamento já tenha recebido o ovo classificado. Se ele vem de uma granja, ele já foi classificado, certo? Mas se ele veio de dentro da própria unidade de beneficiamento, ele não foi classificado ainda. Ele pode ser utilizado quanto para expedição do ovo mesmo ou para industrialização do ovo, tá? E se for apenas para expedição, é dispensado a exigência de instalações para industrialização. Por exemplo, ovo pasteurizado, né? Igual a gente já tinha comentado sobre o ovo pasteurizado. Se a unidade de beneficiamento não fizer a fabricação de ovo pasteurizado, não tem necessidade dela ter um pasteurizador, por exemplo. Dos estabelecimentos de leite e derivados, nós temos a granja leiteira, o posto de refrigeração, a usina de beneficiamento, fábrica de laticínios e a queijaria. A granja leiteira, então, como a gente viu lá em Leite, né, é um local onde ocorre a produção completa, desde a criação das vacas, a ordenha, a manipulação do leite, o beneficiamento do leite, como leite pasteurizado ou leite UHT, e até a elaboração de produtos derivados. Então, dentro da granja leiteira pode ter, inclusive, a fabricação de leite em pó, por exemplo. O posto de refrigeração é o famoso tanque, né, que a gente conhece, que fica entre a propriedade rural e o laticínio, né, e a unidade de beneficiamento, no caso. Então, é aquele lugar onde o leite fica guardadinho lá, só esperando para ser levado para a unidade de beneficiamento. É o famoso tanque.
A usina de beneficiamento é o famoso laticínio que a gente conhece, certo? Então vai ocorrer a recepção do leite, esse leite ele vai ser beneficiado ou a produção de leite UHT, ou leite pasteurizado, ou a produção de derivados, ou até mesmo a produção de leite fluido para a indústria, né? Porque a gente sabe que tem algumas indústrias que compram leite fluido para fabricação de seus produtos. Então, até o leite fluido a granel para ser enviado para indústrias também podem ser fabricados. A fábrica de laticínios, então, o que a gente conheceria como laticínio, na verdade, é a unidade de beneficiamento, né? E a fábrica de laticínios é a produção de queijos, de produtos, entendeu? Então, assim, vai ter a fabricação de derivados. Falo de queijo, gente, é porque, assim, quando eu lembro de laticínio, já me vem queijo na cabeça, tá? Mas pode ter a fabricação de qualquer derivado lácteo. E é permitido a expedição de leite fluido a granel de uso industrial também. Então, pode ocorrer o recebimento do leite e ele pode ser expedido para uso industrial também. A queijaria geralmente é na propriedade rural, gente, tá? Vai ter a produção ali do leite, né? De sua produção própria. A queijaria tem que ter a produção do leite própria. E vai ocorrer a fabricação de queijos tradicionais, né? Principalmente aqueles queijos Minas que a gente tanto conhece, né? Tem um tal de um queijo canastra. Também são queijos artesanais, queijos da cultura de certos locais. Então, para ocorrer a comercialização desses queijos pelo Brasil ou pelo mundo, mesmo que eles sejam artesanais, eles podem comercializar sim, desde que seja cadastrado como queijaria e respeite toda a legislação vigente em relação a isso. Quanto aos estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados, nós temos a unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas e temos os entrepostos de beneficiamento de produtos de abelhas e derivados. A unidade de extração, ela vai receber a matéria-prima dos produtores ou pode ser própria, tá? Às vezes dentro do apiário, tem um apiário e dentro da mesma propriedade tem uma unidade de extração, certo? Ou pode ser de produtores, né? Vai ocorrer a extração, então, do mel, de acordo com o que a gente aprendeu, né, na aula passada. Eu acredito que vocês já assistiram a aula sobre mel, porque eu liberei antes dessa. E vocês já vão ver como que ocorre, né, a extração, funcionamento. A questão da rotulagem, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a rotulagem de alimentos. Vai fazer a armazenagem armazenagem em um local adequado e vai poder expedir os produtos, tá? E é facultado o beneficiamento e o fracionamento. Por quê? Vocês viram lá que o mel, às vezes, ele só é extraído e ele é acondicionado, certo? Aí passa lá pela decantação para poder ter a liberação. Porém, ele é liberado, às vezes, em baldes grandes que vão ser encaminhados para unidades de beneficiamento e fracionamento. Só que também pode ocorrer assim, que ocorra apenas a extração do mel ali, é feita a centrifugação, e aquele mel seja enviado daquela forma para uma outra unidade de beneficiamento, tá? Então, assim, a extração é obrigatória na unidade de extração, porém o beneficiamento e o fracionamento pode ser delegado para um local que seja de beneficiamento próprio. Os entrepostos de beneficiamento de produtos de abelhas e derivados, então, eles vão fazer o beneficiamento de todo o produto e lá pode ocorrer também a extração da matéria-prima, tá? Porém, é facultado. Então, é muito comum ter um local que tenha a produção de produtos de abelha que seja unidade de extração
e unidade de beneficiamento ou entreposto de beneficiamento. É mais comum ter tudo ao mesmo tempo. Às vezes, pequenos produtores não têm a condição de início, né, comprar aqueles equipamentos, como a centrífuga, que é um equipamento mais caro, o decantador. Só que existe também a fabricação desses produtos artesanais, que as pessoas fazem isso de forma artesanal. Então, pode ter isso tudo num estabelecimento só, tá? Não necessariamente vai ter que ser separado, pode ter tudo num estabelecimento só. E quanto a estabelecimentos de armazenagem, nós temos os entrepostos de produtos de origem animal e temos as casas atacadistas. Os entrepostos de produtos de origem animal, no caso relacionados à armazenagem, eles recepcionam a carne, né? A carne já totalmente embalada, gente. Vão armazenar, né, em local adequado e vão expedir. Geralmente são aqueles locais assim, vamos supor, é um local onde uma distribuidora, vamos dizer assim, né, como se fosse uma distribuidora que compra a carne já toda embaladinha do frigorífico e aí ele vai e comercializa isso, certo? Um exemplo, vamos supor assim, o Irmãos Gonçalves é um supermercado que ele compra a carne já embalada também. Ele não compra apenas a carne, a carcaça. Se você for no supermercado Irmãos Gonçalves, vai ter uma seção assim, onde é tudo carne embaladinha. Aí vem aquela picanha maturada, vem vários cortes, tudo armazenadinho. Então, o Irmãos Gonçalves, ele é então um entreposto de produto de origem animal, porque ele recepciona, armazena e expede. E pode ser produtos comestíveis ou não, tá? Pode ter outros produtos de origem animal que não são comestíveis, mas que também são comercializados nesses entrepostos. Não é permitido o fracionamento e a reembalagem. Por isso que eu falo, já vem tudo embaladinho. Não se enquadram nesses locais, né, como entreposto, portos, aeroportos, postos de fronteiras, aduanas especiais, recintos especiais para despachos e terminais de containers, tá, gente? E nós temos a casa atacadista, que eles recebem e armazenam o produto de origem animal, que são procedentes de comércios interestadual ou internacional, prontos para o comércio, já acondicionados e rotulados. Não é permitido o fracionamento e reembalagem. No caso, o exemplo é o próprio supermercado, certo? Que ele tem vários produtos de origem animal, creme de leite, leite condensado, queijo. Não se enquadra a carne de açougue, porque a carne de açougue ela vem, às vezes, elas vêm pra gente fracionar e não é permitido. No caso, é o supermercado em si. O supermercado, ele pode ou não ter um açougue, né? Então, o supermercado em si é como se fosse uma casa atacadista. E temos os estabelecimentos de produtos não comestíveis, que são as unidades de beneficiamento de produtos não comestíveis. Eles recebem os produtos não comestíveis, como sangue, couro, enfim, várias formas. Eles manipulam esses produtos, né? Processam e aí a matéria-prima são os resíduos dos animais, certo? Para a produção desses produtos não comestíveis. E ele não é utilizado na alimentação humana e também produtos de origem animal não podem ser utilizados na alimentação de ruminantes. Então, eles não vão ser utilizados para essas duas formas, né? Para humanos e para ruminantes. E essa unidade de beneficiamento de produtos não comestíveis, ela pode estar dentro de um frigorífico, por exemplo, de um abatedouro frigorífico. Porque se você for um frigorífico grande, eles aproveitam todo o material, né? Tudo. Então, essa unidade de beneficiamento, ela pode ser dentro do próprio frigorífico.
Então, gente, por hoje é só. É uma aulinha curtinha, mas que para vocês terem uma noção do que é cada estabelecimento. E aí a gente vai entrar em carne e aí vai ser mais fácil. Até agora vocês conseguiram, tiveram algumas aulas sobre leite, derivados, ovos, mel. Então agora vocês conseguiram raciocinar como é classificado os estabelecimentos. Mas para a gente entrar em carne, realmente vocês precisariam ter uma noção das definições, tá bom? Então é isso, assistam as aulas, façam as atividades e até mais.